voltando aqui, gente, desculpa, problemas técnicos, de desconhecimento tecnológico. Então, quando a gente se pergunta, né, a gente vai se perguntar qual a política migratória de país X, qual a política migratória de país Y. A gente precisa ter em conta, primeiro, a existência de uma legislação migratória não implica necessariamente, ênfase no necessariamente, a existência de políticas migratórias. A legislação, sim, é extremamente importante, ela muitas vezes é a consequência de políticas de determinada época no país ou de visões políticas de determinada época. Por exemplo, o Estatuto Estrangeiro de 1980 tinha um viés securitário, foi uma legislação feita durante o último regime militar brasileiro. A Lei de Imigração, Lei 3.445 de 2017, já veio num outro cenário político, jurídico no país, quando se deu ou se dá uma maior ênfase aos direitos humanos das pessoas migrantes e refugiadas. Então, claro que a legislação ela pode ser um reflexo, geralmente é um reflexo tardio por conta de todo o processo legislativo, a não ser quando a gente fala em medida provisória, em decreto presidencial, enfim, em outras formas legislativas, enfim, algumas que não são nem muito bem aceitas como medidas provisórias, né, a não ser em algumas situações específicas que cabem aos professores de direito constitucional, não a mim tratar. Então, relativo à política migratória, a gente tem que ter em mente, de novo, outra situação que eu mencionei nessa aula, na parte 1 dessa aula, que existe uma diferença entre política de Estado e política de governo. A política de Estado tem uma maior previsibilidade de ações, porque ela predeterminou as situações que o Estado julga importantes para a população imigrante e refugiada. Por exemplo, uma política migratória de Estado pode ser voltada a trabalhadores migrantes ou ao acolhimento de pessoas em necessidade de atenção humanitária. Então, essas situações podem estar dentro de uma política nacional de Estado sobre migração e refúgio. As políticas de governo, por outro lado, elas refletem muito não apenas o contexto específico do momento em que elas foram criadas, mas também o viés político de quem está no poder naquele determinado momento. Ela traz maior grau de insegurança jurídica e maior grau de insegurança política também. Então, mas ao mesmo tempo, como eu mencionei, nós temos situações na política de governo em que há características migratórias díspares, o que não ocorreria na política, ou não ocorreria necessariamente na política de Estado. Então, na política de governo, a gente vê muito securitização junto com benefícios compartilhados e junto com o desenvolvimento humano das migrações. Você fala, peraí, mas não é uma situação que não combina securitizar, mas dar ênfase em direitos humanos? Não quando a política de governo, não, é sim díspare, mas faz sentido quando a gente olha para políticas de governo que são claramente xenófobas, claramente discriminatórias e muitas vezes baseadas na eugenia, permitindo direitos humanos para pessoas migrantes e refugiadas de determinadas nacionalidades ou de determinadas características étnico-raciais e impedindo ou restringindo os direitos humanos das pessoas, ao mesmo tempo, das pessoas migrantes e refugiadas de outras características étnico-raciais e religiosas. Então, a securitização, ela convive, infelizmente, com políticas de benefícios compartilhados ou desenvolvimento humano, principalmente quando a gente fala em políticas de Estado, pelo menor grau de previsibilidade. Claro que diante de governos mais autoritários, existe a previsibilidade de que as políticas migratórias serão mais restritivas, serão muitas vezes securitárias, às vezes o extremo da securitização. Estados Unidos, por exemplo, a política Donald Trump de separar crianças das suas famílias, em que, principalmente no início, essas crianças não foram documentadas no sentido de quem é o genitor ou responsável legal, e depois que, felizmente, o governo Trump terminou, no governo Biden,
e mesmo no final do governo Trump não se sabia a origem daquela criança, muitas vezes crianças muito pequenas que ainda nem falam, enfim, não tem nenhum tipo de autonomia, ah, a encontrar as suas famílias. Então, a busca pelas famílias tem sido muito dificultada. Por quê? Porque foi criada uma política securitária absurda, violadora de todos os direitos possíveis e imagináveis, em que não só houve a separação de crianças dos seus pais ou representantes legais, e não houve uma documentação adequada para depois fazer a reunificação familiar. Essa é uma política securitária. A política de construir muros, como eu mencionei, sejam os muros reais ou imagináveis também, né? E a gente olha para a questão síria, agora a gente olha para o Afeganistão, isso vai infelizmente acontecer também. Muitos países não vão aceitar pessoas refugiadas do Afeganistão. Agora, com a saída das tropas estadunidenses do Afeganistão, algo que era extremamente previsível que ia acontecer, no sentido, saíram as tropas, nem saíram todas, o Talibã toma o poder e, óbvio, cria uma situação de caos político, caos social, e isso vai ser um fator de expulsão de pessoas. Isso vai ser um fator, já era previsível de ser um fator que geraria refúgio. E, de fato, o que a gente infelizmente vai ver, porque é o que a gente tem visto em outras situações de imigração forçada relacionados a conflitos ou a governos extremamente ditatoriais, é o fechamento, entre aspas, de fronteiras para pessoas em situação de refúgio. Mesmo diante de violações da Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados, mesmo diante de violações da legislação nacional. Então, quando a gente olha para as políticas migratórias, é interessante também a gente pensar no controle, eu mencionei para vocês, um controle judicial das políticas migratórias, né, um controle do que é feito pelo Estado em relação às pessoas migrantes e refugiadas no plano nacional. Mas a gente não pode esquecer também desse controle que existe no plano internacional, seja por meio do acesso à Corte Internacional de Justiça, que vai julgar Estado contra Estado por violações de direito internacional, seja diante do acesso ao sistema de tratados da ONU, né, então especificamente dentro de tratados de direitos humanos, seja o acesso internacional ao sistema interamericano, quando dentro da competência do sistema interamericano, para os países que fazem parte do sistema interamericano de direitos humanos, ou seja, dentro do sistema europeu de direitos humanos, da Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, existe esse controle, essa fiscalização extra territorial também, né, que foge apenas ao Estado, ao espaço territorial. A judicialização, como eu mencionei nessa aula e mencionei algumas outras aulas adiante, ela tem aumentado bastante, justamente pelo aumento do controle sobre a perspectiva de violação dos direitos humanos das pessoas migrantes e refugiadas pelos Estados. Mas voltando, qual a política migratória para o Brasil? Pois é, a política migratória no Brasil, eu costumo dizer que tem espasmos. A gente não tem políticas migratórias pré-determinadas. A gente não tem um plano, uma política nacional de migração e refúgio. Nós não temos uma política de Estado em migração e refúgio, uma política mais previsível de migração e refúgio no Brasil. Nunca tivemos. O que nós tivemos, sim, são políticas de governo baseadas em interesses específicos de um determinado momento na história recente do país. Por exemplo, e isso a gente pode olhar também a história menos recente na colonização, enfim, ainda diante da atuação de Brasil ser ainda território ultramarino português, a questão da própria colonização, a questão do envio de pessoas portuguesas para cá, de nacionais portugueses, questões que começaram a surgir em relação à própria aquisição de nacionalidade, enfim, e depois no sistema republicano mais ainda a gente pode ver os viés de política migratória. Por isso, a gente não vai só olhar quando se pesquisa, se estuda sobre, historicamente, a política migratória no Brasil, a gente não olha só o período republicano. Claro que a gente tem uma maior ênfase, por N motivos, relacionados ao período republicano, mas olhando antes, ainda no Império, a gente encontra várias ações públicas destinadas a pessoas imigrantes, principalmente. Emigrantes também, mas principalmente imigrantes. Então, quando a gente olha para as políticas migratórias do Brasil no último século, a gente vê situações de, como eu mencionei, imposição de cotas,
para determinadas nacionalidades ingressarem e permanecerem no território nacional. A gente vê várias situações de incentivo à migração laboral em determinados períodos da história por motivos bastante específicos. Então, para trabalho na agricultura, para trabalho científico-tecnológico ou para trabalho no desenvolvimento quando a gente de fato teve um desenvolvimento no Brasil a partir da década de 1950, especificamente a partir de 1955, extremamente recente. A gente teve também uma demanda de trabalhadores migrantes, muito mais numa área tecnológica, claro que uma tecnologia que hoje, né, é quase que do arco da velha, mas sim uma perspectiva tecnológica, numa perspectiva operacional. Também a gente tem políticas no Brasil de acolhimento humanitário. Quando a gente olha para as políticas de acolhimento humanitário, a gente pode olhar para uma perspectiva desde da perspectiva do refúgio na década de 1970, quando o refúgio começou a ser visto no Brasil, principalmente pela Caritas, né, do Rio de Janeiro durante o regime militar. Então, o refúgio, e aí lembrem-se da diferença entre refúgio e asilo no sistema interamericano, e claro, exportado para outros sistemas também, mas também mas principalmente na nossa realidade brasileira, a partir da década de 1970 a gente teve situações, ações muito mais privadas do que pública, obviamente, a gente estava na ditadura, em relação a refúgio. Mas com a redemocratização e com todo os 3Ds, né, da década de 1990, com o maior incentivo da perspectiva de direitos humanos no plano global e no plano nacional, nós tivemos também a nossa lei de refúgio, que trouxe, mais uma vez, não uma política de refúgio, mas sim criou uma estrutura para analisar os pedidos de refúgio, uma definição do que é pessoa refugiada. Claro que dentro da legislação de refúgio, algumas políticas vão ser consequência natural, né? Como, por exemplo, a própria gestão relacionada aos casos de refúgio no governo brasileiro, por meio do CONAR, enfim, tema da próxima aula. Mas a gente pode falar de acolhimento humanitário, por exemplo, em relação às pessoas refugiadas da Síria, às pessoas haitianas, às pessoas venezuelanas. Mas isso não significa que a gente sempre teve na história brasileira uma política de Estado. Na verdade, por favor, discordem se vocês entenderem de outra forma, as políticas do governo brasileiro em imigração e refúgio são políticas, enfim, são os que nós tivemos políticas de governo, e me parece muito mais que não são exatamente políticas, são espasmos de ações públicas em migração e refúgio. Então, surgiu uma situação, pessoas haitianas vieram entrando pelo Acre, uma situação completamente diferente. O que a gente faz? No começo a gente não faz nada, fica só olhando um distanciamento e, poxa, agora a gente o governo federal tem que fazer uma coisa porque o governo estadual fretou ônibus, licitou ônibus, botou gente, botou as pessoas haitianas, homens, no primeiro fluxo migratório e mandou para a rodoviária do Tietê em São Paulo, mandou para Santa Catarina quem pudesse pagar R$20. Então, o governo federal foi instado a agir. Não é porque ele queria, no primeiro momento. Mesma situação em relação às pessoas venezuelanas. Num primeiro momento, se a gente analisar a migração venezuelana a partir de 2014, com arrefecimento da situação política, social, institucional, econômica, alimentar na Venezuela, também nós começamos a ter em 2014 um fluxo de pessoas venezuelanas em situação claramente de refúgio, de grave, generalizada violação de direitos humanos, mas também de perseguição política, que entra na definição de pessoa refugiada. 2015, um fluxo muito maior que o governo federal fez, na verdade o que os governos, né, o governo brasileiro de uma forma geral fez nada, né, continua a política de distanciamento. Quem fez uma política migratória, quem fez ações no lugar do poder público foi a sociedade civil, como costuma acontecer em imigração e refúgio. Então, a política migratória brasileira, por isso que eu chamo de espasmos, não é porque vamos construir uma política. Sim, a gente tem hoje uma política, a Operação Acolhida, que veio, enfim, também assunto da próxima aula, que veio numa situação específica em 2018.
para as pessoas venezuelanas. Só que a migração venezuelana começou de uma forma muito maior em 2015, com bastante distanciamento do governo federal. Então, assim, não houve um planejamento. Há uma tentativa por órgãos da sociedade civil, também a própria BIM, também o GSI, de ter cenários para as migrações internacionais e as organizações internacionais também, cenários para a migração e refúgio, cenários prováveis. Mas os cenários, eles são muito mais seriamente considerados a parte do governo, então pela sociedade civil, pelos organismos internacionais, e a construção de cenários é importante, aí vocês estudam em relações internacionais, para se pensar em política nacional e, mais do que isso, em políticas públicas. Então, não só a política nacional, uma perspectiva macro, mas a política pública de atenção à pessoa, no caso, imigrante refugiada. Então, isso para mencionar algumas situações que a gente teve na legislação brasileira. A gente teve também políticas de participação da pessoa migrante em relação a benefícios sociais, em relação a 2014, a primeira Conferência Nacional de Migração e Refúgio, com uma perspectiva de processo consultivo do que eram as demandas da população migrante refugiada no Brasil. Também vou tratar um pouco mais na próxima aula. Agora, uma outra perspectiva aqui, e já para finalizar a aula, que eu queria mencionar para vocês é, além da política migratória, nós também temos que olhar para as políticas públicas para a migração e refúgio. O que são essas políticas públicas para a migração e refúgio? São, e aí tomando um outro texto do Lélio Mármora de 2017, claro que a gente tem vários estudiosos de políticas públicas no Brasil, né, excelentes, mas eu vou tomar ainda especificamente para a migração e refúgio, Lélio Mármora, um texto de 2017 que eu deixei à disposição de vocês na disciplina, que menciona que as políticas públicas para as migrações internacionais são as respostas institucionais das causas, características e efeitos dos movimentos populacionais de ou para um determinado território. E essas políticas têm sido tradicionalmente sustentadas por diferentes fundamentos, tais como os direitos humanos do migrante, fundamentos demográficos, população escassa ou excedente, econômico-laborais, oferta em excesso ou demanda não atendida de mão de obra, étnicos ou culturais, segurança nacional, social, cultural pública ou relações internacionais, em relação à solidariedade, integração regional, reparação, represália. Ou seja, as políticas públicas vão ser respostas específicas a demandas específicas, a efeitos específicos. Então, o que a gente pode dizer? No Brasil, a gente tem muito mais políticas públicas do que uma política nacional, uma política migratória. A gente tem muito mais políticas públicas de imigração e refúgio, de respostas institucionais pontuais, do que uma perspectiva macronacional de imigração e refúgio. Muitos países também, dentro de uma perspectiva de política pública, não só trazem situações de direitos e de deveres, claro, a trabalhadores migrantes, mas também trazem essa perspectiva do trabalhador migrante ou da trabalhadora migrante numa perspectiva macro de política migratória e não só de respostas institucionais. A gente tem vários exemplos também que eu vou tratar com vocês na aula síncrona da próxima aula, quando a gente for falar especificamente de Brasil, certo? Também outra questão relacionada, e aí, desculpa, agora mesmo, para terminar, a gente pode olhar, por exemplo, na política, a gente pensar na política centralizada e descentralizada, imigração e refúgio, numa perspectiva de gestão migratória, também uma outra perspectiva na própria gestão, e aí falando muito mais, né, dentro da política pública para migração e refúgio, da gestão migratória, que é feita por órgãos públicos, por organismos internacionais e sociedade civil, a grande importância que nós temos da atuação dos órgãos da sociedade civil organizada e dos organismos internacionais na resposta, seja resposta humanitária ou seja em qualquer situação de necessidade da população imigrante refugiada, seja uma necessidade documental, seja uma necessidade alimentar, seja uma necessidade de curso de português, enfim, tradicionalmente a sociedade civil ocupa um papel que seria do Estado de prover políticas públicas para a população imigrante refugiada.
E isso é bastante claro nos últimos fluxos migratórios que nós tivemos no Brasil, inclusive com a política que nós temos hoje, uma política pública específica, como uma resposta à migração, ao fluxo migratório venezuelano, que é a Operação Acolhida. Também a gente vai tratar na próxima aula. Ela é extremamente importante, ela é um marco na política pública brasileira para migração e refúgio e claro que a gente pode tecer críticas, mas ela é extremamente importante e ela mostra uma institucionalização do Brasil até do ponto de vista organizacional, até do ponto de vista de espaços públicos dentro do Poder Executivo Federal, dentro do próprio Poder Judiciário também em relação às demandas referentes à migração e refúgio. E também nós temos dentro de políticas públicas a descentralização quando a gente olha para políticas municipais ou estaduais. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo foi o primeiro ente subnacional a criar políticas públicas municipais para pessoas imigrantes e refugiadas, inclusive com a participação social de pessoas imigrantes e refugiadas, com um conselho consultivo. Então, dentro da perspectiva da política pública, a gente tem N exemplos bastante recentes no Brasil. A gente tem vários exemplos menos recentes em alguns países que têm tradicionalmente mais fluxos migratórios e dentro da perspectiva macro da política migratória, seja ela para pessoas imigrantes, seja para pessoas emigrantes, incluindo os nacionais no exterior e retornados, né, e na de imigrantes, a gente tendo as várias categorias migratórias e também incluída de refúgio, nós podemos analisar sob vieses, sob características específicas, sejam essas indicadas no texto do Lélio Mármora, sejam em outros textos ou nas próprias ações políticas que os estados têm em imigração e refúgio. Mas o resumo da ópera é importante a gente olhar para políticas de imigração e refúgio no contexto nacional, regional, global, por conta das violações de direitos e por conta, claro, a gente vai infelizmente olhar para um viés do que não deve ser feito, do que é feito e não deveria ser feito, mas também num viés de participação da pessoa imigrante refugiada, num viés de estruturação político-institucional do próprio Estado, enfim, há N situações em que nós podemos analisar as políticas migratórias dos Estados. É um tema crescente no Brasil, é um tema bastante debatido em vários países da Europa, Estados Unidos, Canadá, com uma tradição de fluxos migratórios maior do que nós temos, apesar de nós sermos um país de imigração, a gente tem fluxos migratórios bastante diferentes, né? A gente tem uma perspectiva muito mais de trabalhadores migrantes ou de pessoas migrantes vindo de países vizinhos, muitas vezes para trabalho, reunião familiar, mas a quantidade de pessoas migrantes, enfim, é bem menor do que em vários países e enquanto a gente tem situações que ainda tem possibilidade, que ainda tem uma forma de gestão pública de serem resolvidas ou no sentido de trazer aparatos públicos, trazer aparatos de gestão para com as pessoas migrantes e refugiadas, seja no âmbito de uma política nacional de migração e refúgio, idealmente uma política de Estado, ou sejam nas ações de políticas públicas para as pessoas imigrantes e refugiadas em todos os níveis do Estado. Ainda a gente tem, eu não digo ainda porque a gente perderia tempo, porque os países perderam tempo em realizar essas ações, mas a gente no Brasil tem uma possibilidade imensa, né, com uma demanda maior, não é tão grande assim, mas é uma demanda assim maior que nós temos tido em imigração e refúgio, e isso faz com que várias instituições passem a trabalhar no tema, que vários pesquisadores, que essa disciplina mesmo tenha ocorrido por conta do interesse de vocês no IREL. Gente, a aula de hoje é só tudo isso, porque, né, falei bastante, são 2 arquivos, mas na aula síncrona a gente vai tratar de alguns outros assuntos específicos de política migratória e na aula seguinte da política migratória no Brasil. Obrigada.